quente. I'd like to talk about the family at church. Am I on? Am I on? I am. Então, gostaria de vos falar, irmãos, esta manhã acerca das famílias ou da família na igreja. I believe the most important place you ever take your children is a local church. E eu acredito que realmente o local mais importante ao qual podem levar os vossos filhos é uma igreja local. You might ask, what can a baby in arms get out of a church like this? Can you go again? What can a little child get out of church? O que é que, na verdade, talvez se perguntem, o que é que uma pequena criança pode retirar de vir à igreja? What's the value of having a baby in arms in church? Qual é que é o valor de termos um bebé aqui conosco na congregação? Let me tell you a story. Deixem-me contar-vos uma história. Many years ago, when we first started our church in North Carolina, Há muitos anos atrás, quando nós começámos o trabalho da nossa igreja lá na Carolina do Norte, we had all the children in church. tínhamos todas as crianças. And my wife Deborah held one of the little girls. E a minha mulher, a Débora, ela pegou numa pequena menina. They had many children. Era uma família que tinha muitos filhos. And so they had a newborn, and Deborah would hold her for the first 2 years of her life. O mais novo, recém-nascido, durante os primeiros 2 anos da sua vida, a Débora, durante os cultos, pegava nele. So then as she grew up, she called my wife her Aunt Deborah. E então, até hoje, essa menina chama a minha mulher a tia Débora. And then I ran into her when she was about 14 years old. Quando ela já tinha cerca de 14 anos de idade, tivemos um encontro, falámos. And I stopped her and I asked her a question. E eu parei para lhe fazer uma pergunta. I said, "What do you remember about that time when your Aunt Deborah held you in church?" E eu perguntei-lhe, o que é que tu te recordas acerca daquele tempo, quando tu estavas nos cultos na igreja e a tia te pegava ao colo? And immediately she said, "Here's what I remember." E ela disse-me imediatamente isto. Eu lembro-me disto. Whenever Aunt Deborah would hear a song that she loved, sempre que a tia Débora ouvia uma música da qual gostava, she would say, "Amen." ela dizia, amém. And if the pastor said something that really moved her heart, she would say, Ou se o pastor dizia algo na pregação que realmente tocava o seu coração, ela diria, "Amen." amém. And so then she said that I find myself doing the same thing. E ela depois disse-me isto. E hoje eu encontro a fazer a mesma coisa. I'll be standing there in church and I'll hear a song that I love. Estou ali na igreja e quando ouço um cântico que me agrada, And I'll say, eu digo exatamente o mesmo. Amém. Children get a lot more out of being in church than you think. Então, na verdade, isto para vos mostrar que as crianças, ao estarem aqui, elas levam e aprendem muito mais coisas do que muitas vezes nós And pensamos. that's why I think that the most important place you ever take your children is a local church. E é precisamente por isso que eu acredito que o local mais importante onde podem levar os vossos filhos é uma igreja local. The church is the only institution that Jesus Christ established. A igreja é a única instituição estabelecida por Jesus Cristo. He didn't start a school, he didn't start a company. Ele não começou uma empresa nem uma escola. He started the church. Ele iniciou, de facto, a igreja. The church is the most important institution in the world. E a igreja é a instituição mais importante do mundo. The Bible says the church is the bride of Christ. A Bíblia diz-nos que a igreja é a noiva de Cristo. The Bible says the church is the body of Christ. Também diz que é o corpo de Cristo. A holy nation, God's household. Uma nação santa, a casa de Deus. The temple of God. O templo de Deus. The pillar and ground of the truth. O pilar, a coluna e o fundamento da verdade. This is how important the church is. E isso é o quão importante a igreja é. And what do the church and the family have to do with one another? E na verdade queria-vos fazer esta pergunta: o que é que a igreja e a família têm a ver uma com a outra? Well, the church is one institution and the family is another institution. Na verdade, a igreja é uma instituição, a família é outra. But what do they have to do with one another? Mas o que é que elas têm uma com a outra? Well, they have complementary roles. Bom, elas têm um papel complementar. But both were given by God to multiply worshipers.
Mas, na verdade, ambas foram dadas por Deus para multiplicar o número dos seus adoradores. The family originated at creation, A família, ela teve a sua origem no ato da criação. and the church emanated from Christ's redeeming work. Já a igreja, ela emana do trabalho da obra redentora de Cristo. But both these institutions exist to raise up worshipers. Mas, na verdade, qualquer uma destas instituições existe So para levar ao crescimento dos adoradores. worshipers that would display the beauty of the Lord in the world. E adoradores que possam refletir para o mundo a beleza do Senhor. I mean, why did God give you children? Porque é que Deus vos tem dado filhos e filhas? Because He wants to multiply worshipers. Porque Ele, na verdade, deseja multiplicar o número dos seus adoradores. So if you have children, you're at a very pivotal time. Então, na verdade, se tens filhos, estás a viver um momento crucial da tua vida. Local churches offer dozens of situations to orient your family around the knowledge of God. As igrejas locais, elas te oferecem dezenas de oportunidades para ajudar a orientar a tua família, a dirigi-la até à palavra do Senhor. And I'm here to encourage you to do something, E eu estou aqui esta manhã para vos encorajar a fazerem algo, to rise up and mobilize yourself a levantarem-se e mobilizarem-se and give your children 10,000 reasons to believe in Jesus Christ. e darem aos vossos filhos 10.000 razões para acreditarem no Senhor Jesus Cristo. And do that through local church life. E façam isso através da vida da igreja local. We've already talked about the pattern of the Bible to have children. in Nós já the falámos worship of esta God. manhã acerca do padrão de como é suposto que as crianças participem do culto, estarem juntas com os mais velhos na congregação. But when you bring your children to the Church of Jesus Christ, Mas quando trazes os teus filhos à igreja de Jesus Cristo, you're bringing your children into a powerful institution. estás a trazê-lo a uma instituição muito poderosa. It's a life-equipping institution. Trata-se de uma instituição que capacita para a vida, que equipa para a vida. And God designed the church to equip you E Deus desenhou a igreja de forma a te poder capacitar a ti and to help you shepherd your children e a ajudar-te a pastorear os teus filhos and help you make disciples in your family. e também ajudar a fazer discípulos na tua I think família. parents should act like they're tour guides. Eu acho que os pais devem, de certa forma, atuar como se fossem guias turísticos. You've seen how tour guides operate. Vocês já viram como é que os guias turísticos se comportam, não é? They take the group from one place in the museum, Eles pegam no grupo e durante a visita ao museu estão num sítio, and then they explain it, explicam o que é que está ali em exposição and then the tour guide takes you to another place in the e a seguir museum. pega, leva todo o grupo até outro sítio And the tour guide keeps taking from one place to another e, na verdade, isto repete-se vez após vez, de um lado para o outro, de um lado para o outro, to see all the beautiful things in the museum. para que todas as coisas bonitas que há para apreciar naquele museu ou naquele local possam ser vistas e aprendidas. And I think parents should be like tour guides in the church, E eu acho que os pais devem operar desta forma, devem ser como guias turísticos na igreja, to show their children the beauty and the power of God para poderem mostrar a beleza e o poder de Deus aos seus filhos, throughout the worship of God, através da adoração, from the singing and the scripture reading. desde a leitura das Escrituras, o cantarmos louvores. They become a tour guide for those kinds of things that happen. Então devemos operar como estes guias turísticos e liderá-las à medida que estas coisas estão a ocorrer. To show them the significance of the scripture reading, Mostrar-lhes o significado de lermos a Escritura como fizemos há pouco. to show them the significance of the preaching, Mostrar-lhes qual é o significado e o poder da pregação. to show them the significance of the fellowship of the saints. E mostrar-lhes o significado da comunhão entre os santos. You're walking your children through the church and you're showing them the beautiful things God has laid out. Levamos os nossos filhos à igreja e vamos acompanhando e explicando toda a beleza que está envolvida neste processo, neste ajuntamento. Parents should be like good shepherds. Os pais devem ser como bons pastores They lead their children to the best pastures. que levam os seus filhos até aos pastos verdejantes, They take them to the clearest waters. até águas tranquilas. And like every good shepherd, you have to work at it.
E como qualquer bom pastor, para exercer o seu trabalho, isso exige, requer empenho. It doesn't just happen. You have to take your children by the hand. Não é algo que simplesmente acontece. Tens que levar os teus filhos pela mão. And you have to explain the goodness of God in all the different stops in the church. E em cada uma destas paragens na vida da igreja local, tu tens que estar com ele e explicar-lhe. And let's be really clear about one thing. E deixem-me ser muito claro acerca de uma coisa. There's nothing that a family does that's more important than bringing the gospel of Jesus Christ. Não há nada mais importante para uma família fazer do que trazer os seus filhos ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. And so far, just in this worship service here, the gospel has been proclaimed multiple times. E só até aqui, neste culto em que estamos, o Evangelho de Cristo já foi proclamado diversas vezes. Through the reading of Scripture, Ao through the lermos as singing, Escrituras, ao cantarmos louvores, through the prayers. através das orações. But God has designed parents to bring their children into the worship of God and be tour guides. Mas realmente Deus tem desenhado os pais para trazerem os seus filhos ao culto You e know, serem estes guias para eles. When Joshua said, "As for me and my house, we will serve the Lord," Quando Josué diz aquelas palavras de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, he used a very interesting word for serve. há uma palavra muito interessante que é aquela que foi traduzido com a ideia de serviço. What did he mean, we will serve the Lord? O que é que ele realmente quer dizer quando diz serviremos ao Well, Senhor? first of all, he meant that we as a family were going to do this. Em primeiro lugar, ele está a querer implicar que nós, enquanto família, é um conjunto. But the word he used isn't the same word for doing something for somebody. Mas a palavra que ele usa não é o mesmo que seria emprego para fazermos algo por alguém. When you serve someone, you're doing something for them. Quando estamos a servir outra pessoa, nós estamos a fazer algo por essa pessoa. That's not what he meant. Não é isso que ele quer dizer When aqui. he said serve the Lord, he's using language out of the worship of God. Quando ele diz servir ao Senhor, ele está a utilizar uma linguagem que é própria, que é retirada da própria palavra de The Deus. service of worship. O serviço da adoração. Joshua is saying, as for me and my house, we are going to go and worship God. Josué está a dizer, quanto a mim e à minha casa, nós vamos e iremos para adorar ao Senhor. Now there's a danger here Há aqui um perigo, that you might miss the opportunity. que podemos perder essa oportunidade. Don't be the person who missed the opportunity. Não sejam as pessoas que perdem essa oportunidade. Don't be the person that just let your children grow up and didn't see the beauty. Não sejas aquela pessoa que simplesmente vais deixar o teu filho crescer ao longo dos anos e não lhe mostraste toda a beleza. The world is full of parents who wish they could turn the clock back. O mundo está cheio de pais que dariam tudo por voltar atrás no tempo. They can't. Não podem. There's no second chance. Não há algo como uma segunda oportunidade. And so what kind of tour guide are you for your children Então, now? na verdade, que tipo de guia turístico tens tu sido para os teus filhos? You know, in many ways, parents take children on adventures. De diversas formas. Os pais normalmente gostam de fazer isto com os filhos, levá-los para viver diversas aventuras, diversas experiências, não é? Especially when they're little, every day is a day of wonder. E sobretudo quando eles são mais pequenos. Todos os dias é um dia de espanto, de coisas novas a descobrir. That's why it's so much fun to have little children. E é por isso que é tão divertido ter crianças You pequenas. get to take them to mountains and rivers and oceans. Podemos levá-los a ver o oceano, as montanhas, os rios, You get to show them the wonders of the world. mostrar todas as maravilhas do mundo. You get to do that. Nós temos essa chance, podemos Will you fazê-lo. have that same opportunity in a local church? E nós temos exatamente o mesmo tipo de oportunidades Hey, no seio da igreja local. What kind of adventure are your children on? Então, que tipo de aventura, em que tipo de aventura é que as vossas crianças estão? Is it a glorious adventure Tem sido uma aventura gloriosa, where everywhere they turn they see the significance of everything? onde para qualquer sítio que elas olhem, elas vão ver a significância, o significado glorioso dessa coisa, They see the glory of everything God put in the world. em que olham e veem a glória de todas as coisas que Deus pôs no mundo. Be a good tour guide. Sejam bons guias turísticos. You know, Richard Baxter said something about the family I thought was pretty profound. Richard Baxter disse certa vez algo muito significativo acerca da família que eu acho que explica isto muito bem. He said, a holy and well-governed family is a preparation. Ele disse que uma família santa e bem governada é a preparação é uma preparação. Yeah, it's a preparation for a holy and well-governed church. E é uma preparação precisamente para o quê? Para uma igreja santa e bem governada. And
God created your family to strengthen the church. Então Deus criou as nossas famílias para fortalecerem a igreja. Here's something that I've seen over many years of being in the ministry, E ao longo de tantos anos no ministério, isto é o que eu tenho visto. over the last 45 years. 45 anos de ministério que eu tenho. The families that are totally devoted to a local church are As- always stronger families. As famílias que estão verdadeiramente dedicadas à igreja local são famílias mais fortes. And if the parents are faithful in those churches E se os pais são realmente crentes fiéis, envolvidos com a vida da igreja, and they've learned how to work through church problems, e têm aprendido a ser resilientes mesmo no meio de problemas que a igreja atravessa, and they don't get scared and run every time there's a e problem, de cada vez que há um problema não são aquele tipo de crentes que se assusta e foge, but they stay with it and they build that church. mas se mantêm mesmo no meio da tribulação e ajudam a construir a igreja And they build that church up, e a conseguem edificar and they're there for every Sunday, e estão aí domingo após domingo and they participate in the things the elders prescribe. e participam em tudo aquilo que o governo, os anciãos da igreja têm prescrito. They come for the preaching, they come for the fellowship, Vêm pela comunhão, vêm pela pregação, they come for the prayer meetings, para a reunião de oração, they come to the celebrations, para todas as they celebrações, come for the evangelism. para o evangelismo. Those families are Essas the famílias strongest families Elas são verdadeiramente famílias fortes, because they do the things that God commanded them to do. porque estão a fazer exatamente as coisas que Deus as mandou fazer. You know, when you bring your children to church, you're doing something really important. Então, quando nós trazemos os nossos filhos à igreja, nós estamos a fazer algo verdadeiramente importante. You're showing them the treasures of the kingdom of God. Estamos a mostrar-lhes os tesouros que estão no reino de Deus. You know, in Psalm 27, verse 4, David spoke of this. No Salmo 27, versículo 4, Davi disse isto: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Come to the worship of God to observe the beauty of the Lord Então vem à adoração do Senhor para ver a sua and beleza to inquire in His temple. e para meditar no seu templo. You know what a treasure hunt is? Sabem o que é uma caça ao tesouro? You're searching for treasures. Estamos ali em busca de encontrar algo That's precioso. what parents should do when they bring their kids to the church. É exatamente isso que os pais devem fazer no processo de trazerem os seus filhos à Because igreja. the treasures of the kingdom of heaven are there. Porque é na igreja que eles vão encontrar os tesouros do reino dos céus. You're taking them to the promised land Nós estamos, na verdade, a levá-los até à terra prometida, where they're going to be delivered from all of their fears, onde eles poderão ser libertos de todos os seus medos where they're going to be comforted by the grace of God, e onde vão ser confortadas pela graça de Deus. where they're going to hear a vision of God that's mighty. E onde vão ter a visão de um Deus que é poderoso, They're going to hear of a God that's in control of everything. onde vão ouvir acerca de um Deus que está no controle de todas as And- coisas And they don't have to be afraid of anything because God is bigger than everything. e onde vão aprender a não ter medo de nada, porque Deus é maior do que todas as You're coisas. bringing your children on a treasure hunt. Então nós devemos estar realmente a levar os nossos filhos nesta caça ao tesouro. And you know where the treasure is. E devemos fazê-lo confiados porque nós sabemos onde é que o tesouro está. It's found in the ordinary means of grace. Está depositado nos meios ordinários da graça. Help them taste the milk and honey in the land of milk and Então honey. ajudem os vossos filhos e tragam-nos a provar o leite e mel da terra prometida. Help them to open their eyes to see wondrous things from the law of God. Ajudem-nos a abrir os seus olhos e ver as maravilhas que estão na lei de Deus. Help them to be glad to come into the presence of God in the church. Ajudem-nos a entender, a deleitar-se, a ter prazer em vir à presença de Deus. And by the way, it's a day of rest as well. E já agora, há também um dia de descanso. Exodus 28-11 tells us to keep the Sabbath holy. Êxodo 20, 8 até 11, fala-nos disso, de como devemos manter o sábado como o dia santo, separado. And did you read that? Não, but I can't. Go ahead and read it. Então, Êxodo 20, 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
The Lord's Day is a family day. Então, realmente, o dia do Senhor, ele é o dia da família. And what you have in the fourth commandment E aquilo que temos no quarto mandamento, is that parents are given the responsibility to make sure everybody gets a day of rest. e realmente aquilo que é dado é a responsabilidade aos pais de garantir que toda a família tem este dia de descanso. Even the animals. Mesmo os animais. But it's parents' responsibility to make sure that their entire household gets a time to worship God. Mas é realmente a responsabilidade dos pais garantir que toda a família tem este tempo separado para descansar e para adorar ao Senhor. And there's no work, it's just delight. E não há lugar a trabalho nesse dia, é para prazer, deleite puro. In Isaiah 58 it says Em the Sabbath is a delight. Em Isaías 58 nós encontramos essa ideia que o sábado é um dia de prazer, de deleite. And when you bring your children to church, you should help them see every ounce of delight in it. E quando trazemos os nossos filhos à igreja, somos realmente mandatados a ajudá-los a entender cada pequena porção de deleite que está envolvida nesse processo. In the fourth commandment, God appoints parents to usher their families into a day of rest and delight. Então, realmente, no quarto mandamento, os pais são conduzidos a levar a sua família a este dia de descanso e prazer. And it's a holy day, different than any other day. E é um dia santo, dia diferente de todos os restantes dias. You know, you ought to figure out your view of the Sabbath. Cada um de vós tem de realmente perscrutar e perceber qual é a visão que tem acerca deste Because dia. every week you're going to have to decide what you believe about it. Porque semana após semana vão ter que tomar uma decisão. It Como é co- que o querem encarar? It comes up every week. Todas as semanas vão ter essa decisão para tomar. So you should get your theology straightened out on the Sabbath. Então convém a ter a vossa teologia acerca do sábado em ordem já. The prophets spoke about it Os profetas falaram acerca deste dia, and the dangers of breaking it. acerca dos perigos de quebrar o dia de sábado. And by the way, the children of Israel were taken to Babylon for 70 years because they broke the Sabbath for 490 years. I'm sorry, can you go again? The children of Israel were taken into captivity in Babylon because they broke the Sabbath. for Na verdade, deixem-me dizer-vos, temos estudado acerca disso, como os filhos de Israel foram, na verdade, levados à Babilónia, cativos, por causa de desrespeitarem o dia de God sábado. wants His people to have a day of rest, Deus quer que o seu povo tenha este dia de and descanso. parents are responsible to make it happen. E os pais são responsáveis para que esse dia tenha, de facto, lugar. Jesus Christ said He was the Lord of the Sabbath. Jesus disse que Ele mesmo era o Senhor do sábado, He said the Sabbath was good, it was made for man. que o sábado era bom e era feito para os homens. The apostles obviously practiced it. Os apóstolos, eles realmente praticavam o dia de sábado, observavam-no. In Hebrews 4:11 it says it remains. Em Hebreus 4:11 nós vemos como está escrito que o dia de sábado permanece e permanecerá. How many commandments are there? Quantos mandamentos há? Are there 10 commandments? São 10? Some people believe there are only 9 commandments. Algumas pessoas, pelos vistos, acreditam que há apenas 9. Do you believe there are only 9 commandments? Acreditam que há apenas 9 mandamentos? Well, the Bible says that there are 10 Não, a commandments. Bíblia diz que há 10. I don't know which ones you want to get rid of. Então não sei quais são aqueles que I às don't vezes think you should get rid of any of queremos them. cortar, mas aquilo que eu acredito é que verdadeiramente não devemos cortar nenhum. But the Lord's Day is designed to be a celebration of the delights of God. Na verdade, o dia de sábado ele está desenhado para ser uma celebração do deleite que há em Deus. And it's a day of delight. E é um dia de prazer. And the Bible also says you should prepare for it. Também a Bíblia, aquilo que diz e que nos instrui, é que nós nos devemos preparar para esse dia. That's why the Jews had the day of preparation. É por isso que os judeus tinham o chamado dia da preparação. So they did all the preparations on the day before the Lord's Day. Então, no dia antes do dia do Senhor, todas as preparações que haviam a ser feitas eram feitas. So there was no work to do on the Sabbath. Para que, na verdade, chegasse o dia de sábado e não houvesse qualquer trabalho a ser feito. Because God wants to give His people 52 days of vacation, Porque 52 dias no ano, where all they have to do is come in and worship God. Deus queria providenciar ao seu povo estes dias de descanso total, em que a única coisa que há para fazer é vir e deleitar-se no Senhor. To hear about the greatness of God. Ouvir acerca da sua grandeza. To have God comfort them in their fears. Ter Deus a confortá-los e aos seus medos. To remind them that their sins have been forgiven. E relembrá-los de que os seus pecados foram perdoados. To remind them that God is in control of everything. E relembrá-los de que Deus está no controle de todas as coisas. What's so amazing to me about the songs we sing, O que é tão incrível para mim acerca dos louvores que nós cantamos almost all of them pull us out of our fears.
é que quase todos falam acerca da maneira como nós não precisamos de ficar presos aos nossos medos. Almost all of them just tell you that God cares for you, Todos simplesmente nos dizem a forma como Deus se preocupa connosco and He's going to keep caring for you. e como irá continuar a preocupar-se connosco. And He's a holy God Almighty, like we just E sang. estamos a falar de um Deus santo e todo-poderoso. So, when you bring your children to church, you should have a plan Então, quando trazemos os nossos filhos à igreja, na verdade, nós devemos ter And um plano and have done everything you can to make it a day of rest. e devemos fazer intencionalmente todas as coisas possíveis para que seja realmente um dia de descanso. So you prepare beforehand so you can delight. Então, On as the preparações devem ser feitas antes, para que quando chega o dia, a única coisa que estamos ali é prontos a ter prazer, deleite nele. So parents are tour guides for joy. Então, na verdade, os pais devem ser estes guias turísticos à alegria, ao prazer. And they need to know that God has given them a responsibility to give their family a day of rest. E têm que saber que realmente esta é a responsabilidade que lhes é dada por Deus para providenciarem à família este dia de descanso. Now let's talk about having just the nuts and bolts of having children in church. Então, deixem-me falar aqui acerca de alguns aspectos práticos de como depois se processa ter as crianças connosco na igreja. How can you help them like listen to sermons? Como é que nós podemos, por exemplo, ajudá-los ao longo do sermão, a ouvir? You know, one of the most helpful things you can do is have family worship at home. Uma das coisas mais úteis que podemos fazer é ter o culto doméstico nas casas. When Deborah and I brought our kids to church, there were several things we wanted to teach them. Quando eu e a Débora trazemos os nossos filhos à igreja, havia várias coisas que queríamos ensinar-lhes. We wanted them to understand how significant it was to have preaching. E nós queríamos, uma das coisas era que elas entendessem o quão importante era haver a pregação. So we taught our children to look at the speaker. Então, nós ensinámos aos nossos filhos que quando o pregador está a pregar, eles devem olhar para ele. Preaching is the voice of God in the church. A pregação é a forma como é transmitida a voz de Deus à igreja. It's a most serious thing. É um assunto bem sério. When a man opens up the Bible and explains it, Quando um homem abre a sua Bíblia e a explica à congregação, it's the voice of God in the church. é a voz de Deus que se faz ouvir dentro da igreja. So we taught them to look at the speaker. Então nós ensinámos esta coisa prática, que And devem encarar, olhar para o pregador. And when they're very little, it's harder for them to E do claro that. que isso é muito difícil quando eles são particularmente pequenos, But you can teach them to get better and better at it. mas ao longo do tempo podemos ensiná-los e eles irão ficar melhores. We taught them to listen to the speaker. Também ensinámos que devem ouvir, escutar o que o pregador está a dizer. And I would try to help them listen. E por vezes eu tentava ajudá-los a ouvir. Sometimes I would have a paper with me. Por vezes eu tinha uma folha de papel comigo And when they were really, I'd have them write down one word. e dava-lhes esta tarefa de escreverem uma palavra-chave do que estavam a ouvir. Or I would be taking notes. Ou eu próprio estava a tirar notas. And I would circle a word I wanted them to write down. E às vezes fazia um círculo à volta de uma palavra específica que queria que eles repetissem, que escrevessem por eles So mesmos. they would write it down. Então eles podiam And escrever then after e church, we'd talk about those words. depois, após o culto, nós podíamos voltar para casa e iríamos falar, refletir acerca daquela ideia. Because there are things in that sermon I didn't want them to miss. Porque havia de facto coisas naquele sermão que eu não queria de todo que elas perdessem, que não entendessem. Children also need to be taught to sing wholeheartedly. Também as crianças devem ser ensinadas a cantar de todo o seu coração. You know, most children when they're little, they're just going to go. They're not going to open their mouth. Muitas das crianças, quando são muito pequeninas, elas simplesmente vão manter-se de boca fechada. You shouldn't bring your children to church and allow them not to sing. Não deves realmente trazer os teus filhos à igreja e não lhes permitir cantar. Because God commanded the church to sing. Porque é um mandamento que Deus deu à igreja. A igreja deve cantar-lhe louvores. When we go to church, we don't do our own thing. Então, quando nós vamos à igreja, nós não vamos lá para fazer aquilo que queremos, We do what God commanded us to do. mas sim aquilo que Deus quer que nós façamos. And He commanded us to sing. E Ele nos mandou So cantar. it doesn't matter if you feel like singing. Então, não, I'm sorry. It doesn't matter if you feel like singing. Então não importa se estás ou não com vontade de cantar, God commanded you to sing. porque Deus te mandou fazer. Christians sing. Os cristãos That's cantam. what we do. É isso que nós fazemos. Like we hear preaching. That's just what we do.
e não precisamos de gostar de ouvir pregações. Temos que o fazer, é o que fomos desenhados para fazer. So you don't want to let your children just go, "Rom, rom, 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 rom." Então não permitam às vossas crianças simplesmente fazer pequenos grunhidos e não poderem cantar, expressar-se abertamente. You have to teach them to open their mouths Devem ensiná-los realmente a abrir a sua boca wide, e de forma bem aberta, like singers. como cantores. Now, when they're really little and they don't know how to say all the words, Quando eles ainda são pequeninos e talvez nem saibam pronunciar bem todas as palavras, we found that the littlest child can hum the tune. nós percebemos que uma criança mais pequena até nos pode ajudar a ficar no tom. Am I saying the right thing? Humming the tune? I don't know, I'm not a musician, but... Yeah, But yes. the child will go. Então muitas vezes a criança não vai dizer as palavras, mas vai ajudar porque vai simplesmente... That was holy, holy, holy. Yeah. Yeah. Ele estava a Holy, fazer o holy, som holy. da música que cantámos há pouco. Yeah, Santo, it- santo, santo. If they can't understand all the words, have them hum the tune, and they Então- will end up understanding the words later. Que realmente, antes de entenderem as palavras, que eles possam só cantarolar assim o tom da canção. We try to teach our kids to show respect for the other worshipers. too. Nós também ensinámos os nossos filhos a serem respeitosos para com os demais adoradores. Like they weren't allowed to turn around and make faces at the people. behind Não lhes permitíamos virarem-se para trás e fazer caretas para o irmão que está sentado ali ao lado. You know, children's hands can get very busy. As mãos das crianças, elas também não param, não é? One of my daughters has her children when they're really little fold their hands. Então nós, uma das nossas filhas, nós ensinámos para ela a pôr as mãos assim. You might have to tape up the hands for some Se for children. preciso, em algumas crianças, se calhar não chega a isto, tem que pôr fita cola à volta. Hey, children need to know what they are doing when they're singing. Mas realmente as crianças, elas devem ser ensinadas a perceber o que é que estão a fazer quando estão a cantar. Here's why singing is so important. Aqui está, porque eu acho que cantar é tão importante. When we sing, we're declaring what we believe. Quando nós cantamos, nós estamos, na verdade, a declarar aquilo em que cremos, aquilo em que acreditamos. When we sing, we're singing doctrine. E quando estamos a cantar doutrina. Every song we sang this morning was a doctrinal statement. Todas as canções que cantámos esta manhã, elas, na verdade, tinham afirmações doutrinárias. It proclaimed truth about God and man. Proclamaram verdades que são reais acerca de Deus, tanto quanto são acerca do homem. In singing, you're describing the nature of the God you worship. E ao cantarmos, nós estamos, de facto, a descrever a natureza do Deus a quem adoramos. You're announcing their greatest comfort in life and death. Estamos a anunciar o grande conforto que há na vida e na morte. Singing is so important because it unites us with the truth. Cantarmos é tão importante porque nos une à verdade. And when your mind is united with the truth, it changes your life. E quando a nossa mente está ligada à verdade, I'm sorry, go again. Singing unites them in the truth, Yes. and it changes your life. Sim. Cantar, de facto, une-nos à verdade e muda as nossas vidas, transforma as nossas vidas. Singing is one of the best things you can do to wipe out depression. Então, na verdade, cantar é uma das melhores coisas, um dos remédios mais eficientes para afastar a depressão. So you should teach your children to sing. E devemos, então, ensinar os nossos filhos a cantar. Let's talk about listening to sermons. Vamos agora falar um pouco acerca de ouvir os sermões. Paul told the Roman church faith comes by hearing, and the hearing of the word of God. Paulo escreveu aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Now this is extremely serious. E isto é algo extremamente sério. Don't miss this. Não percam esta verdade. The way your child hears A maneira como os nossos filhos ouvem determines where they will spend eternity. determina o sítio onde a sua eternidade será passada. Jesus said, "Take heed how you hear." Jesus nos instou a termos atenção à forma como ouvimos. So it's really important that you help your children to take heed how they hear. E realmente é muito importante nós tomarmos atenção e puxarmos os nossos filhos a entenderem a importância do que estão a ouvir. To take heed means to pay attention Tomarem atenção and to be ready and take notice. e estarem preparados para agir em conformidade. So parents should teach their children how to hear, how to listen. Então nós temos que ensinar os nossos filhos como verdadeiramente escutar, ouvir.
There's some things that you can do to help them to hear. E há também coisas que podemos fazer para os ajudar neste processo. One thing you can do is you can tell them what the pastor is going to be preaching on before he preaches it. Uma das coisas que podemos fazer é dizer às nossas crianças acerca do que é que o pastor vai pregar antes de começar o sermão. You can also help them to get a good night's sleep. Também é muito útil se providenciamos para elas uma noite, a noite anterior, uma noite de sono retemperador. Hey, you can teach your children to love the preaching. Podemos, de facto, ensinar os nossos filhos a amarem a pregação. You know, I have lots of little kids in my church that love the preaching. Eu tenho muitas crianças pequenas na minha congregação e elas amam o tempo da I have a little pregação. boy when I finish my sermon. Tenho um rapaz pequenino, quando eu termino os meus sermões, I think he's about 6 years old. ele deve ter à volta de 6 anos, And he runs right up and he grabs my leg. e ele vem por ali fora a correr até mim And he e says- agarra-me na He perna. says, I love you, Mr. Brown. E ele diz-me, eu amo o irmão Brown. And then he runs away. E a seguir corre de volta. But it's really important that pastors preach to children. Mas é muito importante realmente que os pregadores preguem também para as crianças. You want your children to love the Word of God. Nós queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus. I know in this church you do expository preaching. Eu sei que aqui na vossa igreja vocês fazem pregação expositiva That's because the words really matter. e isso é porque realmente toda a palavra de Deus importa. We have a word-based religion, Nós temos de facto uma religião que está baseada na palavra. and the words change our lives. E as palavras, elas mudam a nossa And vida. so helping your children to hang on the words is very important. Então, ajudarem os vossos filhos, ajudarmos os nossos filhos a realmente se agarrarem à palavra é muito, muito importante. Jeremiah said, your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Let me open The joy and rejoicing of my heart. Quero ler-vos em Jeremias Jeremiah 15:16. 15, verso 16. Jeremias 15, 16 diz: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. You want to keep the sermon alive Nós queremos manter também o sermão vivo, by discussing the sermon after the sermon. ao refletir, conversar acerca dele, mesmo depois dele ter sido make it your practice. exposto. Yeah, make it your practice to talk about the sermons the day that you hear them. Então, tornem isto uma prática. No dia em que ouvem o sermão, falem acerca dele. Don't let them fly away out of their minds. Não o deixem voar para fora das suas mentes. And don't delay. E não se atrasem nisto. Delay is a tool of the devil. Atrasarmos agora só me vem a palavra em inglês. Adiarmos, obrigado. Adiarmos isto é, na verdade, darmos uma ferramenta ao diabo. As you delay, the devil does not delay. Se estamos a adiar, podem ter a certeza que o diabo vai entrar em cena. He wants to kill and steal the word. Porque ele o que quer é precisamente isso, é matar e roubar a palavra. In our family, we would discuss the sermon at dinner time every Sunday evening. Por exemplo, na nossa família, o nosso hábito é, cada domingo, após termos ido à igreja, durante o tempo do jantar, nós refletíamos e conversávamos acerca do que And ouvimos. we would review the sermon, and then we would go around the table, and each person would share what Então struck nós them. íamos a quem estava sentado à volta da mesa, e cada um partilhava um pouco o que é que tinha ouvido, o que é que tinha sido mais significativo para si. You know, it can also help to just memorize a short verse from the sermon. Também pode ajudar, por exemplo, fazer a memorização de um versículo-chave que tenha sido parte da pregação naquele domingo. All this has to do with parents rising up and making the local church the center of their life. Mas, na verdade, tudo isto que eu tenho estado a falar é acerca do papel dos pais se levantarem e fazerem significativo o papel da igreja local na vida das suas famílias. And making sermons really meaningful for children E fazer com que o sermão, a pregação, se torne verdadeiramente com significado para as crianças, doesn't start in the sermon. não começa aqui no momento da pregação. It starts before the sermon at home. Começa em casa antes do sermão. It continues during the sermon. Continua aqui na igreja durante o tempo do sermão. And then it continues after the sermon. E continua também depois do sermão. Because the Lord wants to fill your home with the words of God. Porque o Senhor deseja que a tua casa esteja cheia da sua palavra.
Well, these are the ways that you can help your children in church. Bom, estas são as maneiras como podem ajudar os vossos filhos, as vossas crianças na igreja. Don't think that children can't get anything out of big church. Não achem, não acreditem que as crianças não podem retirar nada de irem a uma reunião de igreja muito grande. God created church for children. Porque Deus criou a igreja também para as crianças. He always brought them in. Ele sempre as deixou entrar. And maybe your children will be saved in a very young age. E, quiçá, os vossos filhos, eles virão a ser salvos desde tenra idade. And then the Lord Jesus will bring him into his heavenly home. E aí o Senhor irá acolher nos céus, na sua família. If you really believe the gospel of Jesus Christ is important, Se verdadeiramente acreditas que o Evangelho de Cristo é importante, then make the local church worship experience a place where they really understand what's going on. então faz com que o serviço, o culto, seja realmente um sítio onde os teus filhos entendam plenamente a mensagem do Evangelho. That's why I feel like the church is the most important place you ever take your children. É por isso que eu acredito exatamente no que disse ao início, que a igreja local é o sítio mais importante onde podes levar os teus filhos. So be great tour guides. Então sejam realmente guias turísticos tremendos. Don't miss the opportunity. Não percam a oportunidade. Don't be the person who says, I wish I had done it, Não sejam aquela pessoa que mais tarde se vai lamentar e dizer quem me dera tê-lo feito. because those days will come very quickly. Porque os dias vão passar muito rápido. And then they will be out of your home. E haverá um tempo em que os vossos filhos vão deixar And as vossas I casas. pray that the children in this church remember the beauty of the worship and the gather of people. E eu oro para que as crianças aqui nesta igreja, elas realmente se venham a recordar da beleza que era o tempo de comunhão, de virem com os seus pais aos cultos. That they'll sing the songs until their deathbed. E que até ao seu leito de morte continuem a cantar as mesmas canções de louvor a Deus. And they'll remember some of the sermons as they grow up. E que à medida que crescem, talvez aquele ou aquele sermão lhe And venha à mente. they'll have the word of God dwelling richly within their hearts. E que a palavra de Deus esteja a habitar ricamente nos seus corações. That's why you should make the local church the center of your life. E é por isso que vocês devem fazer a igreja local o centro da vossa vida. Amém. Okay, we got Amém. it? Thanks. Yes. Obrigado.